Meus caros, em continuidade ao assunto interpretação dos contratos, eu gostaria de compartilhar com os senhores alguns temas específicos acerca da matéria. Uma vez que nós já tomamos conhecimento de algumas técnicas gerais, veremos que em situações pontuais a legislação ou a própria doutrina nos traz um entendimento um pouquinho modificado acerca desta importante ferramenta que é a interpretação dos contratos. O primeiro tema que eu gostaria de comentar diz respeito ao artigo 113 do Código Civil. O artigo 113 traz de maneira clara, expressa, que os contratos serão interpretados conforme a boa-fé. Quando há menção no artigo 113 acerca da boa-fé, nós estamos falando efetivamente acerca da boa-fé objetiva. O nosso conceito de um princípio que corresponde a um padrão de comportamento ético que deve ser seguido pelas partes contratantes em toda e qualquer relação contratual. Então, um intérprete, e especialmente o órgão julgador, quando interpreta frente a uma divergência contratual, não deixará de considerar aquilo que é entendido como eticamente correto para fins de interpretação do contrato. Havendo divergência entre as partes, relembre-se, a parte tem que então demonstrar que o critério subjetivo deve prevalecer. Porém, este critério subjetivo, por óbvio, deve ser filtrado e avaliado conforme o princípio da boa-fé objetiva. Uma outra importância deste importante princípio, cuja aplicação e interpretação está descrita no artigo 113, é para aquelas situações em que há lacunas no contrato. Diante de uma situação concreta, os contratantes se deparam com a ausência de um comando contratual para chegar-se a uma solução. Ou seja, este vazio, este vácuo, essa lacuna pode trazer uma divergência no sentido de um contratante entende de uma forma e outro contratante entende de outro. É claro que em situações de lacuna contratual, as partes, principalmente naqueles contratos chamados de contratos típicos, eles podem recorrer à própria legislação para então verificar o que a lei se manifesta ou prevê de maneira supletiva à relação contratual. Algo muito comum, por exemplo, nos contratos de compra e venda. No entanto, principalmente diante dos contratos atípicos, a lacuna no contrato, a ausência de um comando normativo, não encontra uma resposta na legislação, de modo em que mantém-se a lacuna tanto contratual quanto legislativa. Havendo divergência entre as partes contratantes, ganha ainda mais valor o princípio da boa-fé objetiva, na medida em que cabe ao intérprete, e principalmente se tratar do intérprete privilegiado, que é o órgão julgador, ele buscar uma resposta acerca daquilo que seria entendido como correto dentro da natureza daquela contratação. É óbvio, e veja que aqui nós não estamos necessariamente nos valendo de equidade para o preenchimento dessa lacuna, mas sim nos valendo do artigo 422 do Código Civil, em conjunto, por óbvio, ao artigo 113. Este padrão de comportamento ético que é esperado dos sujeitos contratantes, a depender do caso concreto, em atenção aos deveres laterais de conduta, levará, portanto, a uma resposta pelo intérprete acerca do comando que deve ser preenchido. Se existe um direito, se existe uma obrigação, se existe o dever de fazer, de dar ou não fazer alguma coisa. Então, a interpretação diante da lacuna pode ser feita com base na boa-fé objetiva. A esta interpretação, que nós já vimos em outra oportunidade, que nós demos o nome de colmatação. Uma das funções da boa-fé objetiva, por óbvio, é colmatar as lacunas contratuais. Porém, neste momento, nós também podemos atribuir um outro nome à função de colmatação. Pode ser chamado de integração, a função de integração do contrato. Integrar o contrato significa, portanto, preencher uma lacuna, no nosso exemplo e na nossa contextualização, a partir da boa-fé objetiva. O segundo assunto especial no que diz respeito à interpretação é um assunto de certa forma recente, previsto lá no artigo 421-A
do Código Civil, que foi criado a partir de uma modificação legislativa do final do ano de 2019. O artigo 421-A, inciso 1º, traz uma regra de interpretação ou uma possibilidade hermenêutica específica aos chamados contratos empresariais. Esses contratos empresariais, eles têm por sujeitos empresários nos termos que nós entendemos pela legislação. E a partir do momento em que nós temos empresários contratando, há uma presunção de simetria entre esses empresários. Diferentemente de outras modalidades contratuais em que existe a assimetria, aos contratos empresariais pressupõe-se uma simetria entre os sujeitos, no sentido de que eles tenham conhecimento técnico, a aptidão, por exemplo, muitas vezes econômica, para barganhar um contrato, e a redação contratual pode-se entender refletirá mais a vontade e a liberalidade de ambos os sujeitos. O mencionado artigo, ele traz a possibilidade de, nesta espécie de contrato, os próprios sujeitos descreverem expressamente critérios que devem ser utilizados para a interpretação deste contrato. Num instrumento contratual, portanto, que é o veículo que contém o contrato, é permitido aos sujeitos já convencionarem critérios que, caso exista divergência entre eles, servirão para solucionar eventuais litígios. Por exemplo, um contrato empresarial pode descrever que sempre as cláusulas contratuais serão interpretadas conforme a sua literalidade. Ou que, havendo divergência acerca de uma cláusula contratual, ela será solucionada por meio de equidade. Então, esta possibilidade dos próprios sujeitos descreverem as técnicas de interpretação foi, de maneira muito feliz, incorporada ao Código Civil, agora no ano de 2019, no artigo 421-A. Então, fixe atenção, contratos empresariais, esta possibilidade, algo que de certa forma não seria adequado a contratos de natureza não empresarial, a exemplo de contratos de consumo ou contratos de trabalho, que não se amoldam a esta natureza de equilíbrio entre os sujeitos contratantes. O terceiro assunto que eu gostaria de falar com os senhores específico está descrito no artigo 423 do Código Civil, que traz a chamada interpretação contra proferentem ou interpretação contra estipulatori. O artigo 423 nos traz a figura dos contratos de adesão. Contratos de adesão são aqueles que são prefixados, têm suas cláusulas prefixadas por uma parte contratante, sem que exista a possibilidade de a outra modificar o conteúdo destas cláusulas. Nós dizemos tecnicamente que será um contrato de adesão quando as cláusulas forem fixadas unilateralmente e, segundo, elas forem rígidas, no sentido de que não podem ser alteradas pelo outro contratante. Em regra, acompanhando essas duas características, nós temos também muitas vezes contratos que são realizados de maneira recorrente, ou contratos chamados de contratos em massa, e também, por vezes, não necessariamente, pode existir uma assimetria entre os sujeitos, de modo que este sujeito que está numa posição superior impõe o conteúdo do contrato ao outro, que não há alternativa que aderir ou não àquela posição contratual. Uma vez definido o que é contrato de adesão, o artigo 423 descreve que, se neste contrato existirem cláusulas ambíguas ou contraditórias, adotar-se-á uma interpretação mais favorável ao aderente. Primeira ideia. Esta interpretação mais favorável ao aderente somente será possível nos casos de contradição ou ambiguidade. Contradição é quando o próprio contrato se contradiz. Como eu mencionei no outro vídeo, uma cláusula que diz 12 meses, outra cláusula que diz 24 meses, há uma contradição.
Ambiguidade é quando a expressão prevista no instrumento contratual detém duplo sentido. Duplo sentido de maneira que pode ser interpretada de uma forma ou pode ser interpretada de outro, pouco precisa. Diante de uma contradição ou ambiguidade, não precisará se investigar o real sentido das partes no contrato de adesão. Automaticamente, nós temos a regra de que ela será interpretada em favor de quem aderiu. Porque, veja, se trata até de uma situação de justiça na medida em que o sujeito que adere não teve a possibilidade de elaborar a cláusula. E na hipótese de haver contradição ou ambiguidade, automaticamente a interpretação deve se dar em seu favor. É esta interpretação que nós chamamos de contra-estipulatorem, contra o estipulante, ou contra-proferentem, contra quem proferiu a cláusula. Um segundo raciocínio, para encerrar este tópico, diz respeito a: veja que eu frisei situações de contradição ou ambiguidade. Não significa que todas as divergências nos contratos de adesão serão solucionadas em favor do aderente. Por exemplo, diante de lacunas no contrato. A existência de lacuna no contrato não equivale à contradição ou ambiguidade. Logo, por ausência de previsão legal, na existência de lacuna, nós voltamos para a regra geral. A interpretação, por exemplo, conforme a boa-fé, e não necessariamente em favor do aderente. Frise: contrato de adesão, contra proferentem, no caso de contradição ou ambiguidade. O quarto e último assunto específico que eu gostaria de trabalhar sobre interpretação diz respeito aos contratos de natureza consumerista, os chamados contratos de consumo. Esses contratos de consumo, eles são assim chamados em razão dos sujeitos que fazem parte dessa relação contratual. Será um contrato de consumo quando, em uma ponta da relação contratual, eu tiver um fornecedor, alguém que de maneira habitual exerce atividade econômica, e na outra ponta deste contrato eu tiver um consumidor, que é uma pessoa que adquire um produto ou um serviço do fornecedor para seu próprio uso, para seu próprio consumo, ou seja, ele trata-se do destinatário final. Nos contratos em que existir um fornecedor e alguém que adquire um produto ou serviço como destinatário final, este contrato, mais do que regido pela Lei 10.406, também será regido pela Lei 8.078 de 90, que é conhecido como Código de Defesa do Consumidor. Esses contratos de consumo, no artigo 47 da Lei 8.078 de 90, eles detêm uma regra específica de interpretação. Porque este Código de Defesa do Consumidor, ele parte de um pressuposto, uma presunção, de que o consumidor ele é vulnerável frente ao fornecedor, de maneira que o fornecedor teria maior expertise, maior capacidade econômica, maior capacidade técnica, e vem justamente a legislação com a tentativa de igualar esta relação com determinadas vantagens àquela parte que, teoricamente, seria mais vulnerável. Um desses itens, como mencionado, está no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que, sempre que existir controvérsia acerca de um contrato de consumo, ele será interpretado de maneira mais favorável ao consumidor. Sempre que existir controvérsia acerca do contrato de consumo, ele será interpretado de maneira mais favorável ao consumidor. De maneira mais adequada, a redação diz que a interpretação dos contratos far-se-á sempre de maneira mais favorável ao consumidor. Mas, por óbvio, para que exista interpretação, é preciso que exista divergência acerca do conteúdo de um contrato. Veja de maneira muito clara que trata-se de uma regra bastante favorável. Diferentemente dos contratos de adesão, não é só nas hipóteses de contradição ou ambiguidade. E diferentemente da regra geral, você não necessariamente precisa investigar qual era a real intenção das partes ao elaborar o instrumento contratual, lá que nós conversamos no artigo 112. Aqui, de maneira favorável ao consumidor, a interpretação contratual, quando existente divergência, terá que ser
a mais favorável a ele. Bom, meus caros, essas eram considerações que eu gostaria de fazer acerca da interpretação dos contratos, muito importante para o nosso cotidiano diante desta importante matéria. Até a próxima. Tchau.